Olá, meus caros telespectadores da TV Justiça e queridos alunos de todo o Brasil. Estamos começando agora mais um programa Prova Final, um programa fruto da parceria entre a TV Justiça e a Rede LFG. Eu sou o professor Josley Soares, sou juiz do trabalho aqui em São Paulo, especialista em Direito e Processo do Trabalho pela PUC de São Paulo e também professor de Trabalho e Processo do Trabalho aqui da Rede LFG de Ensino. Hoje ficaremos junto aqui no programa Prova Final. O nosso programa você já conhece, é dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, conversaremos sobre o tema do dia. E o tema do dia será equiparação salarial no direito do trabalho. O nosso segundo bloco será exatamente o Pergunte ao Professor, momento em que eu vou responder as perguntas que os nossos telespectadores nos enviaram por meio do e-mail provafinal@aesapar.com. No nosso terceiro e último bloco, temos também o X da questão, momento em que analisaremos juntos 2 questões já cobradas no Exame Nacional de Ordem acerca do tema que estamos discutindo hoje, ou seja, equiparação salarial. Portanto, não saia daí, eu te espero para o nosso primeiro bloco, o tema do dia. Estamos de volta, portanto, com o nosso segundo bloco para tratarmos do tema do dia. E hoje falaremos aqui sobre equiparação salarial para o direito do trabalho. Senhores, o tema da equiparação salarial dentro do direito material do trabalho tem sido um grande tema de grande exploração nas provas, seja de OAB, seja de concursos públicos, tanto nas primeiras fases e nas fases subsequentes de dentro do concurso. Conversaremos, portanto, sobre as principais nuances e os principais aspectos do contexto aí do tema equiparação salarial. A primeira coisa que devemos saber é exatamente a previsão legal deste instituto chamado equiparação salarial, tão importante para o mundo do direito do trabalho. Nós temos hoje 3 convenções dentro da OIT, ou seja, da Organização Internacional do Trabalho, que convergem para a história da equiparação salarial. Temos a Convenção número 100, temos a Convenção da OIT de número 111 e também temos a Convenção de número 117. Além disso, temos no plano constitucional a Constituição Federal, vigente desde 1988, tratando em seu artigo 7º, inciso 30 e também no artigo 5º, caput da Constituição, sobre a história da equiparação salarial. Não expressamente usando este termo equiparação salarial, mas vedando qualquer discriminação entre pessoas e entre ganhos, entre salários. Já no plano infraconstitucional, devo trazer uma revelação para você. Temos a consolidação das leis do trabalho, ou seja, a CLT, que em 2 momentos tratará também dessa história de equiparação salarial. Analisamos agora há pouco, no contexto mundial, aí as organizações, as convenções, melhor dizendo, da Organização Internacional do Trabalho. Descemos ao plano constitucional, em que eu te apresentei o artigo 7º, inciso 30, e agora estamos no plano infraconstitucional do nosso ordenamento jurídico positivo. Temos, portanto, a CLT, que em 2 momentos tratará aí da história da equiparação salarial. O primeiro destes momentos será exatamente o artigo 5º, quando dispõe a todos os jurisdicionados, a todos os trabalhadores, que não pode haver discrepância entre ganhos de pessoas que realizam as mesmas funções. O segundo momento dentro da CLT, ou seja, estamos no plano infraconstitucional, que tratará do assunto de hoje, ou seja, equiparação salarial, será exatamente o artigo 461 da CLT, que disporá que não deve haver salário diferente para pessoas que realizem as mesmas funções na mesma localidade para o mesmo empregador. Eu começo, portanto, já com uma grande dica. Algumas provas vêm desenhando uma espécie de armadilha, digamos assim, levando o candidato ao erro, quando dispõe que a equiparação salarial usa como parâmetro a remuneração. Não é verdade. Tudo que falaremos hoje aqui é para equiparar salários. Então, apenas aquela parte que é paga pelo empregador em contraprestação ao serviço realizado por seu empregado é que estará dentro do contexto da equiparação salarial.
Empregados que ganham gorjetas, por exemplo, uma nuance que faz parte da remuneração e não do salário, não fazem jus à equiparação salarial. Estamos, portanto, dizendo que existe direito à equiparação salarial, mas usando como parâmetro apenas os salários dos empregados e não o gênero maior, chamado remuneração. Tudo bem? Essa é a primeira dica de hoje. Temos, portanto, que nos lembrar, senhores, que o fundamento específico dessa história de equiparação salarial será exatamente o princípio da não discriminação. Este é o princípio que embasa todas as conversas que teremos hoje aqui no nosso programa Prova Final acerca da equiparação salarial. É importante que você tenha em mente, caro telespectador da TV Justiça e você, querido aluno aí de todo o Brasil, é importante que você tenha em mente que tudo que conversaremos aqui sobre equiparação salarial é para evitar que se fale no princípio da discriminação. Dois empregados que realizam as mesmas funções para o mesmo empregador e ao mesmo tempo na mesma localidade não podem receber salários diferentes, porque se eles receberem salários diferentes, haverá, portanto, lesão ao princípio da não discriminação. Se te perguntarem, portanto, qual é a grande pilastra, qual é o grande fundamento do direito à equiparação salarial, a sua resposta deve ser no sentido de que o grande fundamento é a história da não discriminação. Não pode haver discriminação entre salários de duas pessoas que realizam as mesmas funções. Já que tratamos especificamente dessa história de equiparação salarial, é importante que eu te diga, já nesse nosso primeiro momento de conversa, quais são os requisitos adotados pela lei, pela doutrina e pela jurisprudência do nosso Tribunal Superior do Trabalho para que eu possa falar em equiparação salarial. E eu já te aponto de início, são 4 requisitos: identidade de funções, identidade de empregador, identidade de localidade em que esses serviços são prestados e um último requisito chamado de contemporaneidade ou de simultaneidade na prestação de serviços. Vamos começar então explicando um pouquinho, falando um pouquinho acerca do primeiro requisito para que eu possa falar em equiparação salarial. O primeiro requisito será a identidade de função. O que eu posso dizer para os senhores acerca desse primeiro requisito chamado identidade de função? Pois bem, a própria lei, o próprio artigo 461 da CLT, trará para toda a população, para todos os trabalhadores, o que seria essa história de identidade de função. Eu devo, portanto, fazer a mesma função que o meu colega, a mesma atividade, para que eu possa desejar ganhar o mesmo salário que ele ganha dentro daquela empresa. Agora, qual será o parâmetro a ser utilizado pelo juiz do trabalho para que ele possa julgar uma demanda procedente, deferindo aí as diferenças salariais decorrentes do Instituto da Equiparação Salarial? Pois bem, o próprio artigo 461 traz 2 grandes nuances, 2 grandes elementos para externar a todos os trabalhadores brasileiros o que seria essa história de trabalho, aliás, identidade de função, ou melhor dizendo, trabalho de igual valor. Você pode se perguntar, eu já vi sim essa expressão dentro do artigo 461 da CLT, mas não consegui compreender qual é a tradução dessa exigência feita pela lei acerca de que 2 pessoas devem ter trabalho de igual valor. O que seria isso? Seria exatamente exigir que essas pessoas que trabalham lá no contexto da empresa tenham presente, no contexto dessa prestação de serviços, 2 grandes elementos. Um elemento qualitativo e um elemento quantificativo. Esse elemento qualitativo é traduzido pelaquilo que a CLT chama de trabalho com mesma perfeição técnica, ou seja, qualidade. Traduzindo em miúdos, essa história de trabalho com perfeição técnica é exatamente trabalho com mesma qualidade. Paradigma que foi apontado em uma reclamação trabalhista, ou seja, alguém está desejando ganhar o mesmo salário que eu ganho dentro dessa empresa, devo, portanto, ter um trabalho qualificado para que isso possa inviabilizar este pedido de equiparação salarial. Este primeiro elemento, perfeição técnica ou elemento qualitativo, portanto, geralmente vem sendo aferido nas reclamações trabalhistas de todo o país, por exemplo, através de experiências que o paradigma tem ou através de cursos que ele já realizou e num contexto geral de toda a perfeição técnica, de toda a qualidade que ele empenha no exercício daquela função específica. Tudo bem? Este é o primeiro elemento.
Vamos ao nosso segundo elemento para fecharmos aí o conceito do que é mesma função, do que é trabalho de igual valor. Temos, portanto, o último elemento, que seria a história quantitativa, ou seja, produtividade. A própria CLT, quando usa a história dessa nuance qualitativa de trabalho com mesma perfeição técnica, também usa no mesmo momento um parâmetro, um elemento quantitativo, exprimido pelo contexto da produtividade. O que é produtividade e qual a diferença entre produtividade e produção? Produção é exatamente aquilo que eu produzo durante a realização das minhas tarefas. E produtividade é essa mesma produção atrelada ao tempo em que eu consigo produzir tudo aquilo. Logo, tenha em mente a seguinte situação. O empregado que trabalha 6 horas por dia e ganha R$1.000, produz 500 peças, não pode pedir equiparação salarial com um colega do lado que também trabalha 6 horas por dia, ganha R$2.000, mas produz 1.000 peças. Porque na mesma jornada, a produtividade desses empregados é discrepante. Isso é um elemento que deve estar presente para que eu possa falar em equiparação salarial. Se não há aferição da mesma produtividade entre dois trabalhadores, se não estiver presente este elemento quantitativo chamado de produtividade pela CLT, eu não posso falar, portanto, em equiparação salarial. Inviabiliza-se, portanto, o pedido de equiparação salarial. Tem que haver, portanto, trabalho na mesma função com igual valor. E o que é isso? Trabalho com mesma qualidade e com mesma quantidade, digamos assim. O primeiro externado por perfeição técnica e o segundo externado por essa história de produtividade. No começo da nossa conversa, eu te dizia para que possamos falar em equiparação salarial, eram necessários 4 requisitos. Esgotamos até este momento o primeiro requisito, que é a identidade de função. Vamos agora para o segundo requisito. O segundo requisito utilizado e exigido aí pelo direito positivo brasileiro para que eu possa falar em equiparação salarial, além deste primeiro que já falamos, identidade de função, é exatamente a identidade de empregador. Eu não posso, portanto, pedir equiparação salarial com um trabalhador que faz as mesmas funções que eu, mas que trabalha na empresa do lado. Eu só posso pedir equiparação salarial com alguém que faz a mesma função que eu, mas que seja empregada do meu mesmo empregador, porque é desta forma que eu estarei inviabilizando a história de se falar em discriminação. Eu não posso pedir equiparação com o empregado da empresa vizinha, tem que ser o mesmo empregador. Entra em cena, portanto, senhores, uma primeira controvérsia que já começa a ganhar assento dentro das provas de OAB e também de concursos públicos. É exatamente a figura do empregador único, esculpida na súmula 129 do TST. Pois bem, muitos vêm sustentando parte boa da doutrina e também da jurisprudência, algumas decisões de primeira e segunda instância e até mesmo dentro do TST, vêm sustentando a seguinte linha de pensamento. Se eu posso falar que o empregador é o empregador único, ou seja, que ele tem uma responsabilidade dual, ele tem responsabilidade ativa e responsabilidade passiva, então é o grupo econômico que termina sendo o empregador único de todos os empregados. Neste caso, eu que trabalho em uma empresa desse grupo econômico, poderia, segundo essa linha de pensamento, pedir equiparação salarial com um empregado que trabalha em outra empresa deste mesmo grupo. O que prevalece hoje, e já te dando a resposta para que você possa lograr êxito aí na sua aprovação. Pelas decisões mais contemporâneas do TST, pelo entendimento que vem sendo majoritário, não obstante haja sim decisões em contrário, o que vem prevalecendo é que não há possibilidade de se considerar o empregador único para fins de equiparação salarial. Exatamente porque podem surgir diversos outros problemas a partir do uso dessa linha de pensamento. Portanto, o TST não vem admitindo majoritariamente a súmula 129 e a figura do empregador único para fins de equiparação salarial. Qual é o entendimento do TST nessa linha de pensamento? E é isso que vem prevalecendo. É que o 461 da CLT
quando exige mesmo empregador, ele exige mesmo empregador. Então eu não posso fazer uma construção doutrinária, melhor dizendo, e jurisprudencial, para ampliar o conceito de mesmo empregador. Se aquela empresa é o empregador efetivo daquele trabalhador, ele não pode, portanto, pedir equiparação salarial com um empregado de outra empresa, ainda que essa empresa faça parte do mesmo grupo econômico. Afasta-se, portanto, a súmula 129 e a linha de defesa do empregador único nessa figura de equiparação salarial. Se o assunto é equiparação salarial, eu não posso aplicar, segundo as decisões majoritárias do TST, a figura do empregador único. Tem que ser o mesmo empregador. Não podem ser empresas distintas, ainda que elas façam parte do mesmo grupo econômico. Tudo bem? Até aqui a gente tratou identidade de função e identidade de empregador. Vamos seguir para o terceiro requisito para que eu possa falar em equiparação salarial. O terceiro requisito, senhores, será exatamente a identidade de localidade. Para que eu possa falar em equiparação salarial, para que eu possa pedir a equiparação salarial com um outro trabalhador que realiza as mesmas funções que eu, dentro daquele mesmo empregador, eu tenho necessariamente que prestar essas funções na mesma localidade que este empregado, na mesma localidade que este paradigma que eu quero o salário dele. Por que isso? Porque a lei e a própria súmula 6 do TST, que é a súmula que regulamenta a história da equiparação salarial dentro da jurisprudência do TST, partem da seguinte premissa: para que eu possa dizer que o fundamento da equiparação salarial está presente, ou seja, não discriminação, não posso discriminar dois empregados que façam as mesmas funções, estes empregados devem estar inseridos no mesmo âmbito socioeconômico. Sabe por quê? Porque a realidade de um estado pode, de repente, não ser a realidade de outro estado. O salário que se paga, por exemplo, no Nordeste, pode ser diferente do salário que se paga aqui na região Sudeste. O salário que se paga no Piauí pode ser diferente do salário que se paga em São Paulo. Porque é uma outra realidade capitalista, porque é uma outra realidade socioeconômica. Partindo dessa premissa, fica a dúvida: o que é mesmo a localidade para fins de equiparação salarial? No primeiro momento, usou-se mesmo a localidade como sinônimo de município. Depois, essa margem foi ampliada e hoje, nos termos da súmula 6, mesma localidade vem sendo considerada também, além de município, mesma região metropolitana. Então, municípios limítrofes que fazem parte da mesma região metropolitana têm sido considerados para fins de equiparação salarial como mesma localidade. Exatamente partindo da premissa de que, se fazem parte da mesma região metropolitana, há ali uma presunção de que existe uma mesma realidade socioeconômica, o que impede que os salários sejam discrepantes. Então, até aqui, temos aí a análise de três grandes requisitos da equiparação salarial: identidade de funções, identidade de empregador, identidade aí de localidade e, por fim, temos o último requisito. É o requisito da contemporaneidade ou da simultaneidade. O que eu quero dizer com isso? E este é o nosso quarto requisito aqui da equiparação salarial, da figura da equiparação salarial. Quero te dizer que dois empregados, para que eles possam falar em equiparação salarial, devem ter trabalhado necessariamente no mesmo período. Eu não posso pedir equiparação salarial com alguém que já saiu da empresa há 10 anos atrás. Eu não posso pedir equiparação salarial com alguém que saiu da empresa há 3 anos atrás. Eu tenho que ter trabalhado necessariamente com esta pessoa para que possa falar em equiparação salarial, para que eu mostre para o Poder Judiciário que eu fui discriminado. Ele ganhava mais e eu ganhava menos, a despeito das duas funções serem as mesmas, de ambos os trabalhadores, eu e o meu colega, realizarmos as mesmas funções. Ou seja, tem que ser ao mesmo tempo. Eu não posso pedir equiparação salarial quebrando este parâmetro de contemporaneidade, tudo bem? Puxa o gancho para te explicar um pouquinho acerca de uma outra figura chamada substituição. O que significa essa história de substituição? É exatamente aquele contexto em que um empregado sai de férias e alguém precisa ocupar a vaga daquele empregado enquanto ele está afastado para o gozo de suas férias. Por exemplo, neste caso, eu não posso falar em equiparação salarial, porque não há a presença deste quarto requisito, o requisito da contemporaneidade. Ele não está trabalhando, há um outro trabalhador assumindo aquelas funções. Se não há contemporaneidade no exercício da função de 2 trabalhadores, eu não posso falar em equiparação salarial. Mas nesse caso, Josley, já que você mencionou,
quando alguém sai de férias e outro trabalhador vai assumir essas funções, este que vai assumir essas funções faz jus ao salário de quem saiu de férias? Sim, desde que se trate de uma substituição não eventual. Por quê? Porque se for uma substituição eventual, como por exemplo, foi substituir apenas porque o empregado necessitou ir ao médico, o empregado necessitou chegar um pouco mais tarde, essas são substituições eventuais. Quando você se deparar com uma substituição não eventual, há sim o direito desse substituto ganhar o salário do substituído, como por exemplo, licença maternidade, férias, afastamentos por conta de acidente de trabalho, auxílios previdenciários, são substituições não eventuais. Portanto, quem assume a função ganha o salário do substituído, ou pelo menos deve ganhar. Agora eu te pergunto, e se essa função for vaga definitivamente? Se essa pessoa que saiu de férias não voltar nunca mais? Quem ocupa o lugar dela de uma vez por todas faz jus ao salário que ela ganhava? A resposta é negativa. Não há esse direito, porque se trata de uma substituição definitiva. E substituição definitiva não enseja o pagamento do salário do antecessor. O caso de substituição que vai gerar o salário do substituído será exatamente nos casos de substituição não eventual. Substituição eventual e substituição definitiva não enseja o pagamento do salário do substituído, ok? Mas o que a gente está falando aqui é de equiparação salarial. Tratávamos, portanto, do último requisito, que é exatamente o requisito da contemporaneidade. Tem que haver trabalho simultâneo ao mesmo tempo para que eu possa falar em equiparação salarial, ou pelo menos em pedido de equiparação salarial. Tratamos até aqui, senhores, os 4 requisitos necessários para equiparação: identidade de função, identidade de localidade, identidade de empregador e também trabalho contemporâneo. Agora eu queria te perguntar o seguinte, será que existe algum parâmetro legal e jurisprudencial que possa impedir o direito à equiparação salarial? Sim, nós temos hoje 3 casos específicos previstos na lei e também dentro da jurisprudência do TST que impedem que se fale em equiparação salarial. Quando há o requisito, portanto, quando há a presença aí de mais de 2 anos no exercício daquela função. Então, eu quero equiparação salarial com um paradigma que faz as mesmas funções que eu, com a mesma perfeição técnica e com a mesma produtividade. Preenchi todos os requisitos da equiparação salarial. Mas se esse paradigma que eu estou apontando já faz aquilo por mais de 2 anos, eu não posso pedir equiparação salarial com ele. Exatamente porque, quando tem mais de 2 anos na função, presume-se que essa pessoa mereça realmente ganhar um pouco mais, porque ela já tem experiência naquela função. Então, se tiver mais que 2 anos, eu não posso pedir equiparação salarial com essa pessoa. Este é o primeiro caso que inviabiliza o direito à equiparação salarial. Vamos ao segundo caso. Existência de quadro de carreira. A própria CLT, em seu parágrafo 1º, vai trazer este impedimento do direito à equiparação salarial. Quando a empresa se organiza em quadro de carreira, e para que eu possa falar em quadro de carreira, eu tenho necessariamente que observar uma homologação por parte do Ministério do Trabalho e Emprego e também a observância da alternância de requisitos, antiguidade e merecimento, existindo, portanto, um genuíno quadro de carreira que passa por homologação e que observa merecimento e antiguidade na ascensão dos empregados. Existindo, portanto, isso, eu não posso falar em equiparação salarial. Se a empresa tem quadro organizado de carreira, eu não posso falar em equiparação salarial. É a própria lei e também a súmula número 6 do TST que vai vedar a equiparação salarial neste caso. Até aqui tratamos de 2 grandes impeditivos da equiparação salarial. 2 anos do paradigma e também a existência de quadro de carreira. Vamos para o último caso em que eu não posso falar em equiparação salarial. É o caso previsto na CLT, especificamente no parágrafo 4º, quando ela trata de um empregado readaptado. Se o empregado sofreu, por exemplo, um acidente de trabalho e de repente ele precisa ser alocado em uma outra função, nesta função ninguém vai poder pedir equiparação salarial com ele. Porque se o direito permitisse que as pessoas pleiteassem equiparação salarial com este empregado readaptado, a própria readaptação dele poderia inviabilizar a permanência deste empregado readaptado dentro da empresa. Como funciona isso?
Eu sofri um acidente de trabalho e de repente fiquei incapacitado para a função que realizava até então dentro da empresa. Quando eu recebi a alta do INSS, o meu empregador, atendendo a recomendação do INSS, me alocou em uma outra função. Só que tem um empregado nesta nova função que pretende ganhar o mesmo salário que eu. Ele me apresenta como paradigma e diz, olha, o Josley acabou de chegar nessa função, eu faço as mesmas coisas que ele, mas ele ganha R$5.000 e eu ganho 2. Quero equiparação salarial com o Josley, que é readaptado. Neste caso, pode? Não pode. O próprio artigo 461, parágrafo 4º da CLT, impede equiparação salarial neste caso, para que eu possa dar uma primazia ao empregado readaptado. É texto de lei, portanto, não há a possibilidade de equiparação salarial neste caso. Tratamos até aqui dos requisitos da equiparação e dos 3 casos emblemáticos em que não existe equiparação salarial. 2 anos, quadro de carreira e empregado readaptado. Para finalizar o nosso tema do dia, queria falar rapidinho com vocês acerca do ônus da prova. De quem é o ônus da prova dentro do processo do trabalho de provar a equiparação salarial? E aí a súmula 6 vai cair como uma luva para responder esta minha indagação que os fiz. A súmula 6, portanto, vai dizer, prova o fato constitutivo o autor e o fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito à equiparação salarial ficará a cargo do réu. A súmula 6 reproduz, portanto, o artigo 333, inciso 2 do Código de Processo Civil, que é aplicável dentro do processo do trabalho. Aí eu te pergunto, o que seria, então, um fato constitutivo, que eu estou dizendo que fica a cargo do autor? E o que seria o fato impeditivo, modificativo e extintivo, que ficam todos a cargo do réu, no contexto aí do ônus da prova? Pois bem, majoritariamente entende-se que o fato constitutivo será apenas a identidade de função. Todos os outros elementos, como por exemplo a existência de quadro de carreira, a ausência de mesma produtividade, a ausência de mesma perfeição técnica, existência de mais de 2 anos naquela função, hipótese de empregado readaptado, trabalho em localidades diversas, ou seja, um trabalho em um estado, outro trabalho em outro, todos esses elementos que inviabilizam o direito à equiparação devem ser provados por parte do réu. Este foi o nosso tema do dia, não sai daí, eu te espero para o nosso próximo bloco, Pergunte ao Professor. Estamos de volta para o nosso segundo bloco, o Pergunte ao Professor, momento em que eu vou responder as perguntas que vocês, telespectadores da TV Justiça, nos enviaram aqui acerca do nosso tema de hoje, equiparação salarial. Vamos, portanto, à primeira pergunta. É possível haver equiparação salarial entre empregados de empresas distintas, mas pertencentes ao mesmo grupo econômico? Excelente pergunta, José. Um grande abraço para você. Não há possibilidade de haver equiparação salarial entre empregados de empresas distintas, ainda que essas empresas sejam pertencentes ao mesmo grupo empresarial. Exatamente porque, pela linha de defesa do artigo 461 da CLT, em sua literalidade, exige-se o mesmo empregador. A súmula 129 do TST não vem sendo aplicada no que tange à equiparação salarial. Afasta-se, portanto, o ideal de empregador único, majoritariamente, para fins de equiparação salarial. Exatamente porque poderia haver, por exemplo, uma bagunça na organização sindical. Digamos que essas empresas obedecessem em sindicatos diferentes. Não haveria como se compatibilizar um bancário com um securitário, já que ainda que essas empresas pertençam ao mesmo grupo empresarial, elas fazem parte de categorias diferentes. Portanto, a partir daí, o TST não vem admitindo, em sua maioria, a equiparação salarial entre 2 empregados de empresas distintas, mas que pertencem ao mesmo grupo. Vamos à próxima questão. O que é equiparação salarial em cadeia? Excelente pergunta, Melissa Santos. A equiparação salarial em cadeia vinha sendo muito discutida dentro da jurisprudência do TST e atualmente tem respaldo, tem assento jurisprudencial dentro da súmula 6 e inciso 6 do TST. O que é essa história de equiparação salarial em cadeia? Tudo que conversamos hoje foi efetivamente acerca da equiparação salarial entre 2 empregados que ganham salários contratuais. Eu até te falava que não pode haver equiparação entre remunerações, mas sim entre salários. O que acontece com essa história de equiparação salarial em cadeia? Significa
que um empregado pretende equiparação salarial com outro empregado, no caso o paradigma, mas esse paradigma tem esse salário a partir de uma decisão judicial. Foi uma sentença judicial que o contemplou com este salário que ele tem. E o contemplou por quê? Porque ele já pediu equiparação salarial com outro empregado. Essa, portanto, é a história da equiparação salarial em cadeia. Eu peço equiparação com um paradigma, que por sua vez já ganhou equiparação com outro empregado. Qual é o detalhe da equiparação em cadeia? Eu que estou pedindo essa equiparação salarial, devo preencher todos os requisitos, não só com o meu paradigma, mas também com o paradigma do meu paradigma, com o paradigma remoto, como diz a súmula, ou com o paradigma inicial ou modelo. Eu não posso fechar os requisitos apenas com o paradigma que eu estou apontando, já que no caso se trata de uma equiparação salarial em cadeia. Aquele primeiro paradigma que iniciou a cadeia equiparatória deve preencher os requisitos comigo, ou vice-versa. Essa então é a história da equiparação salarial em cadeia, que deflui da súmula 6 e inciso 6 do TST. Uma excelente pergunta. Vamos à próxima pergunta. Um empregado que substitui outro durante suas férias tem direito à equiparação salarial com o empregado substituído? É isso aí, Rodrigo. Mais uma boa pergunta acerca aí da equiparação salarial. Neste caso, a gente comentou aqui nos blocos anteriores acerca desta hipótese, ou seja, substituição de empregados. O TST, antes da súmula 159, não tinha um parâmetro objetivo para a definição dos direitos às diferenças salariais. Atualmente, há que se consultar a súmula 159 do TST quando se fala em substituição de empregado. Isso não é equiparação salarial. Eu não posso falar em equiparação salarial quando estou diante de substituição. Qual é o parâmetro que eu tenho, portanto, dentro da jurisprudência do TST, mais especificamente na súmula 159, que tanto já falei? É o seguinte: só para as substituições não eventuais é que há o direito do empregado substituto ganhar o salário do empregado substituído. E o que seria uma substituição não eventual? O que seria essa tão falada substituição que não possui caráter de eventualidade? É exatamente aquela que acontece nas férias, aquela que acontece em caso de substituição havendo acidente de trabalho, licença maternidade, uma substituição que tinha previsibilidade, uma substituição que em algum momento poderia acontecer. Quando, por exemplo, há uma substituição eventual, como no caso de um empregado que precisa ir ao médico por algumas horas antes do início da sua jornada de trabalho, neste caso não há direito do substituto ao salário deste empregado que foi ao médico, porque é uma substituição eventual. Temos, portanto, 3 substituições: a eventual, a não eventual e também a definitiva. A primeira, ou seja, a eventual e a definitiva, aquela em que eu ocupo definitivamente o cargo do substituído, não enseja o salário do substituído. Agora, essa substituição de caráter não eventual, e aí você lembra de férias, e a súmula 159 também trata de férias, neste caso, por ser uma substituição não eventual, quem substitui, quem assume aquelas funções durante esse período em que o empregado está fora, gozando as férias, a empregada está em licença maternidade, faz jus ao salário dessa pessoa, tudo bem? Então, não posso falar em equiparação salarial neste caso. Eu falo em diferenças salariais decorrente de substituição. E tem sim direito se for hipótese de férias. Então, uma pessoa que sai de férias, quem fica no seu lugar tem direito ao seu salário. Sabe por quê? Porque esta não é uma substituição eventual, é uma substituição não eventual e, portanto, previsível, com assento na súmula 159 do TST. Excelente pergunta. Vamos à próxima pergunta. De quem é o ônus da prova quanto à equiparação salarial? Carol Franco, uma ótima colocação, uma excelente indagação. Conversamos agora há pouco acerca aí das nuances da equiparação salarial, especificamente no que concerne à distribuição do ônus da prova. Atualmente, a CLT possui um único artigo que trata da distribuição de ônus da prova. É o artigo 818, que em apenas uma linha descreve: a prova compete à parte que alegar. Então, se eu alego alguma coisa em minha petição inicial, eu, trabalhador, deverei provar essa minha alegação.
Existe jurisprudência dentro do TST para casos específicos com essa fixação de distribuição do ônus da prova. Temos, por exemplo, a súmula 212, que trata da extinção do contrato de trabalho. Temos a súmula 338, que vai tratar lá dos direitos às horas extras, no caso em que a empresa tem mais de 10 empregados. Temos a súmula 16, que trata da história da notificação e diversas outras súmulas, já pacificando aí distribuição de ônus da prova dentro da jurisprudência do TST. Como é feita, você me pergunta, a distribuição do ônus da prova no que tange especificamente ao contexto da equiparação salarial? Pois bem, no que tange à equiparação salarial, o que se tem é que a súmula 6 do TST, inciso 8, reproduziu exatamente o que diz o artigo 333 do Código de Processo Civil. Qual foi essa reprodução? Ela disse: compete ao autor comprovar os fatos constitutivos ao direito à equiparação. Compete ao réu, por sua vez, comprovar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito à equiparação. Já combinamos aqui, nos blocos anteriores, que o fato constitutivo do direito à equiparação, majoritariamente, vem sendo considerado como a identidade de função. Então, ao empregado, compete comprovar como seu fato constitutivo que realiza a mesma função que um paradigma que ele está apontando, com produtividade e com igual perfeição técnica, como conversamos. Ao empregador, por sua vez, competirá comprovar os impeditivos, modificativos e extintivos. Como, por exemplo, não tem mesma produtividade, não tem mesma perfeição técnica. Existe, por exemplo, mais que 2 anos entre esses dois trabalhadores. Existe, por exemplo, quadro de carreira organizado. Existe uma discrepância na mesma localidade. Um trabalha em Osasco, por exemplo, o outro trabalha em Minas Gerais. Existe uma divisão aí de localidades. Todos esses aspectos que quebram a equiparação salarial, que a gente já tratou, chamados de impeditivos, modificativos ou extintivos do direito à equiparação salarial, estão a cargo do réu, diz a súmula 6 do TST e também o artigo 333, inciso 2 do CPC, aplicável aqui no processo do trabalho. Ao autor compete apenas o ônus de comprovar a identidade de função. Eu realizo as mesmas funções que o meu paradigma. Portanto, eu quero sim ganhar o mesmo salário do meu paradigma. Já que estamos falando dessa história de função, gostaria de alertar que atualmente o TST vem considerando como identidade de função o tempo em que eu estou naquela função e não no emprego. É a súmula 6 que vai trazer esse contexto. Uma excelente pergunta. Vamos, portanto, para a próxima pergunta. É possível equiparação salarial entre servidores públicos seletistas? Lúcia, de Rio de Janeiro, mais uma bela pergunta acerca aqui da equiparação salarial. Nós sabemos que hoje a Justiça do Trabalho possui competência para julgar e processar, dispõe o artigo 114, inciso 1 da Constituição Federal, os servidores públicos. Por meio da ADI 3395 do STF, a decisão que se tem, o contexto que se tem, é que eu tenho competência dentro da Justiça do Trabalho apenas para os servidores públicos que tenham um regime seletista com o ente da administração pública. Então não interessa se seja a União, o Estado, o Distrito Federal ou os municípios, não interessa se for uma autarquia, uma fundação pública, uma sociedade de economia mista ou também uma empresa pública, se tiver regime seletista em algum momento, essa competência será da Justiça do Trabalho. Tudo bem? Agora você me pergunta se existe a possibilidade de equiparação salarial entre dois servidores públicos. E a resposta surgirá, defluirá do contexto que já foi idealizado pela jurisprudência do TST. Mais especificamente, na OJ 297, que diz expressamente que entre servidores públicos não há possibilidade de haver equiparação salarial. Sabe por quê? Porque o artigo 37 da Constituição, inciso 13, veda expressamente e em voz alta a equiparação e a vinculação de salários entre servidores públicos. Portanto, ainda que haja um regime seletista, eu não posso aplicar a CLT, o artigo 461, e, portanto, a equiparação salarial em confronto com o que dispõe a Constituição Federal. Se a Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso 13, veda a equiparação salarial entre servidores públicos, eu não posso, portanto, aplicar o artigo 461. Essa foi a idealização jurisprudencial da OJ 297, atualmente complementada pela OJ 357, pela orientação jurisprudencial 353, melhor dizendo,
que diz o seguinte: olha, não pode equiparação salarial entre servidores públicos, ainda que eles estejam vinculados ao regime seletistas. Mas se for sociedade de economia mista ou empresa pública, diz a OJ 353, aí pode. Sabe por quê? Porque neste caso de sociedades de economia mistas e empresas públicas, nos termos do artigo 173 da própria Constituição Federal, essas empresas se equiparam à iniciativa privada, não são tidas majoritariamente como administração pública. Portanto, a elas, sociedades e empresas públicas, se aplica o regime de equiparação salarial. Elas têm servidores públicos e podem, esses servidores públicos, fazer uso da equiparação salarial, pedir equiparação salarial nos termos do artigo 461. Agora, quem não pode pedir equiparação salarial? Aquelas pessoas que estão vinculadas à administração pública direta e também autárquica ou fundacional. Uma excelente pergunta. Ficamos por aqui, então, com este bloco descrito como Pergunte ao Professor. Excelentes perguntas. Olá, olá, senhoras e senhores, estamos de volta e agora para o nosso terceiro e último bloco, o X da questão. Momento em que vamos analisar aqui juntos duas questões já cobradas anteriormente aí no Exame Nacional de Ordem acerca do tema do dia: equiparação salarial para o direito do trabalho. Vamos a elas, portanto. Primeira questão. Temos aí uma questão que foi cobrada no 7º Exame Nacional da OAB. Diz o seguinte: Carlos Manuel Pereira Nunes foi chamado pelo seu chefe Renato de Almeida para substituí-lo durante as suas férias. Satisfeito, Carlos aceitou o convite e, para sua surpresa, recebeu, ao final do mês de substituição, o salário no valor equivalente ao do seu chefe, no importe de R$20 mil. Pouco tempo depois, Renato teve que se ausentar do país por 2 meses a fim de representar a empresa numa feira de negócios. Nessa oportunidade, convidou Carlos mais uma vez para substituí-lo, o que foi prontamente aceito. Vamos seguir aí? Findo os 2 meses, Carlos retornou à sua função habitual, mas o seu chefe, Renato, não mais retornou. No dia seguinte, o presidente da empresa chamou Carlos ao seu escritório e o convidou para assumir definitivamente a função de chefe, uma vez que Renato havia pedido demissão. Carlos imediatamente aceitou a oferta e, já naquele instante, iniciou sua nova atividade. Entretanto, ao final do mês, Carlos se viu surpreendido com o salário de R$10 mil, metade do que era pago ao chefe anterior. Inconformado, foi ao presidente reclamar, mas não foi atendido. Sentindo-se lesado no seu direito, Carlos decidiu ajuizar a reclamação trabalhista, postulando equiparação salarial com o chefe anterior, a fim de que passasse a receber salário igual ao que Renato recebia, no caso aqueles R$20 mil, né? Com base na situação acima descrita, é correto afirmar que Carlos, agora vamos analisar as alternativas corretas. Letra A, faz jus à equiparação salarial com Renato, uma vez que passou a exercer as mesmas tarefas e na mesma função de chefia que o seu antecessor. Mentira! Essa alternativa de letra A, senhores, está incorreta no momento em que diz que o substituto, ou seja, aquele cidadão chamado Carlos, que foi chamado para ocupar a vaga que ficou aí desocupada pela chefia Renato, passa a ganhar o mesmo salário. Essa alternativa está incorreta, primeiro, porque não se trata de equiparação salarial. Você vê, o que a gente observa aqui é que o problema a todo momento trata na questão como se a gente estivesse discutindo equiparação salarial. Só que este não é o instituto que está em pauta. O que está em pauta aqui, o que está subjacente a essa questão, seria exatamente o instituto da substituição, que gera diferenças salariais se observadas as nuances descritas na súmula 159 do TST. Já aprendemos que essa súmula 159 do TST dispõe que quando uma pessoa vai substituir outra pessoa no exercício de suas funções, deve ganhar o seu salário se essa substituição tiver natureza jurídica de uma substituição não eventual,
como, por exemplo, as férias. Então, quando eu vou substituir alguém e essa substituição não é eventual, eu tenho direito ao salário dessa pessoa. Mas se esse cargo ficar vago em definitivo, eu não faço jus a ganhar o mesmo salário que essa pessoa ganhava se eu passar a ocupar essas funções em definitivo. Então, a alternativa A está incorreta quando fala que teria direito à equiparação salarial. Não tem direito à equiparação salarial, isso não é equiparação salarial, é substituição e ainda assim não faz jus à substituição, por conta, há diferenças, melhor dizendo, do salário de substituição, por conta de se tratar de uma substituição definitiva. Alternativa A, incorreta. Vamos para a próxima alternativa. Alternativa B, fala o seguinte: faz jus à equiparação salarial, uma vez que, quando substituiu o Renato nas suas férias e durante sua viagem a trabalho, recebeu salário igual ao seu, devendo a mesma regra ser observada na hipótese de substituição definitiva. Mais uma vez, trata-se de uma alternativa que está incorreta. Há aqui uma hipótese de substituição definitiva, e já aprendemos que quando há substituição definitiva, quem ocupa essa vaga em definitivo não faz jus a ganhar o mesmo salário que ganhava o ocupante anterior dessa função. Portanto, a alternativa A incorreta, a alternativa B também incorreta. Vamos para a alternativa C. A alternativa C vai dizer o seguinte: não faz jus à equiparação salarial com Renato, uma vez que a substituição definitiva não gera direito a salário igual ao do antecessor, além de ser impossível a equiparação salarial que não se relacione à situação pretérita. É exatamente essa alternativa que está correta nessa questão. Vamos ficar, portanto, aqui com a alternativa de letra C. É a alternativa correta, pois ela dispõe que não há direito à equiparação salarial. Não há mesmo e trata todos os contextos corretos no que tange aí a história do salário de substituição. Tudo bem? Alternativa C, alternativa correta. Vamos apenas por desencargo de consciência checar qual é o problema que fez a alternativa D tornar-se uma alternativa incorreta. Alternativa D, por favor. Não faz jus à equiparação, uma vez que substituiu Renato apenas eventualmente, não se caracterizando a substituição definitiva, geradora do direito ao igual salário para igual tarefa. Essa alternativa D também, como não poderia deixar de ser, está incorreta, ela vai ser incorreta, da mesma forma que é a alternativa A e a alternativa B, exatamente porque a alternativa D dispõe que toda substituição de caráter definitivo enseja o pagamento do salário do substituto. E isso não é verdade. Temos esculpido lá na súmula 159 do TST que apenas a substituição de caráter não eventual é que concede o direito ao substituto do salário do substituído, ou seja, que o substituto ganha o salário da pessoa que está substituindo. Agora, quando há uma vaga a ser ocupada em definitivo, quando o cargo fica vago em definitivo, essa pessoa que ocupa este cargo não faz jus ao salário do antecessor. Então, a alternativa D, incorreta. Vamos fechar a primeira questão que estamos tratando aqui com a alternativa C, sendo a alternativa correta. Vamos para a segunda questão. Essa segunda questão foi cobrada no 5º exame de ordem. Ela diz o seguinte: para a equiparação salarial é necessário que... Vamos lá checar o que é necessário para a equiparação salarial. Letra A. Haja identidade de funções, trabalho de igual valor para o mesmo empregador, na mesma localidade, com contemporaneidade na prestação de serviços, na mesma função e a qualquer tempo inexistindo quadro de carreira organizado. A alternativa A está incorreta quando usa essa expressão a qualquer tempo. Nós sabemos que dois empregados que trabalhem nas mesmas funções para o mesmo empregador, naquela mesma localidade, devem ganhar o mesmo salário, salvo se não existir aquele parâmetro objetivo tratado aí maciçamente pela doutrina e pela jurisprudência, correspondente aos 2 anos. O paradigma que foi apontado numa reclamação trabalhista, não posso estar naquela função há mais de 2 anos, porque se eu estiver, o meu salário não vai servir para equiparação salarial com os demais empregados. Ou seja, um trabalhador não pode pedir equiparação salarial com alguém que já está naquela função há 2 anos. Então, a alternativa A, quando fala a qualquer tempo, perfaz-se, melhor dizendo, uma alternativa incorreta. Vamos analisar a alternativa B. A
A alternativa B nos diz o seguinte: haja identidade de funções, trabalho com a mesma produtividade e perfeição técnica para o mesmo empregador, na mesma região metropolitana, com contemporaneidade na prestação dos serviços, na mesma função e a qualquer tempo, e quadro de carreira homologado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Aqui, mais uma vez, a questão tornou-se incorreta no momento em que usou essa expressão a qualquer tempo. Já sabemos que não, já sabemos aí do parâmetro objetivo dos 2 anos traçados pela lei e pela jurisprudência do TST. Só que ela ficou mais incorreta ainda quando fala que tem que ter quadro de carreira homologado pelo Ministério do Trabalho. Na realidade, nós conhecemos nos blocos anteriores, tivemos a revelação de que quando existe quadro de carreira organizado, isso impede que haja uma equiparação salarial entre 2 empregados que realizam as mesmas funções. Então, a alternativa B também é uma alternativa incorreta. Vamos checar a alternativa de letra C, senhores. Diz o seguinte: haja identidade de funções, trabalho de igual valor para o mesmo empregador na mesma região metropolitana, sendo a prestação de serviços entre o empregado e o modelo contemporânea na mesma função, mas com diferença não superior a 2 anos e inexistindo quadro de carreira organizado. Essa era exatamente a alternativa que estávamos procurando. A alternativa C passa a ser a alternativa correta, exatamente porque reúne todos os parâmetros exigidos para que se configure, para que venha à baila a história do Instituto da Equiparação Salarial. Tratou de todos os requisitos, não confundiu aí os requisitos como vinha fazendo as alternativas anteriores. Então, nessa segunda questão, a alternativa correta é a alternativa C. Mas vamos checar agora qual foi o problema que tornou, portanto, a alternativa D uma alternativa incorreta. Vamos lá, alternativa D. Olha lá, os empregados comparados tenham a mesma função, pois todo o trabalho deve ser igualmente remunerado, de acordo com o princípio da isonomia consagrado constitucionalmente. É verdade, ela termina falando uma grande verdade. Nós temos hoje no nosso ordenamento constitucional o princípio da isonomia salarial, que se extrai lá do artigo 7º, inciso 30 da Constituição Federal e é replicado no artigo 5º da CLT. Já tratamos sobre isso nos blocos anteriores. Agora, o que aconteceu aqui com a alternativa D, que terminou ficando uma alternativa incorreta? Ela disse que todo trabalho, para todas as pessoas que façam o mesmo trabalho, farão jus ao mesmo salário. Não é verdade. Nós conversamos aqui sobre os requisitos necessários para que se aperfeiçoe, para que se configure, para que venha à baila, portanto, o Instituto da Equiparação Salarial. E sabemos, ou seja, tivemos a revelação de que quando 2 empregados realizam a mesma função para o mesmo empregador, na mesma localidade, mas quando há quadro de carreira, por exemplo, eles não fazem jus à equiparação salarial. Quando há 2 anos, ou seja, quando o paradigma já faz aquela função há mais de 2 anos, não há também direito à equiparação salarial. Ou seja, e em conclusão, nem todo trabalho igual enseja o mesmo salário, ou seja, não há direito ao mesmo salário. Portanto, a alternativa D é, mais uma vez, uma alternativa incorreta. Nas 2 questões de hoje, nós ficamos com a alternativa C como sendo as alternativas corretas. Senhoras e senhores, esse foi o nosso programa Prova Final. Eu agradeço muito a sua participação aqui no nosso programa Prova Final e me coloco desde já à sua disposição para qualquer dúvida que você tiver acerca deste tema que trabalhamos hoje aqui, equiparação salarial no direito do trabalho. Fica lá à sua disposição as redes sociais, no caso o Facebook, o meu Facebook é Josley Soares, o Twitter também é @profjosley. Fique muito à vontade para me mandar suas mensagens, eventuais dúvidas que tenham surgido aqui no nosso encontro, tá? Deixo você na certeza de que você vai construir a sua aprovação. Desejo do fundo do coração que você consiga êxito aí, seja na aprovação na OAB ou seja nos concursos públicos. Foi um prazer imenso, eu espero te reencontrar outras vezes. Recebam o meu tchau, a gente se vê.